Oh, tristeza, me desculpe, estou de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Vamos indo de carona na garupa leve do vento macio que vem caminhando desde muito tempo lá do fim do mar. Vamos visitar a estrela da manhã raiada que pensei perdida pela madrugada, mas que vai escondida querendo brincar. Senta nessa nuvem clara, minha poesia, anda, se prepara, traz uma cantiga, vamos espalhando música no ar. Olha quantas aves brancas, minha poesia, dançam nossa valsa pelo céu que o dia fez todo bordado de raios de sol. Poesia, me ajude, vou colher avencas, lírios, rosas, dálias, pelos campos verdes que você batiza de jardins do céu. Mas pode ficar tranquila, minha poesia, pois nós voltaremos numa estrela guia, num clarão de lua, quando será. Ou talvez até, quem sabe. Bom dia, amigos. Bom dia, graças e paz. Com essa voz aveludada do Emílio Santiago, com esta música tão antiga, mas como é poesia, eu quero falar sobre desalento. Ó tristeza, me desculpe, eu preciso tratar desse assunto. Às vezes falar em tristeza é difícil, porque em algumas situações você às vezes está triste, em algumas situações você sabe por quê, em outras não, mas nós precisamos lidar com esse sentimento, o desalento. Eu quero compartilhar com vocês parte de um texto, como eu tenho falado nesses dias sobre desalento, sobre sentimentos. Eu recebi um texto de um amigo que é pastor da igreja presbiteriana de Botucatu, e esse amigo me mandou então um texto, e é um livro, quem sabe você vai se sentir também instigada a dar uma olhadinha nesse texto. É um texto de Geri Scasiero, é uma conferencista, é instrutora de líderes, ela serve na equipe da Day Live Fellowship Church na cidade de Nova York. É pastora, teve que parar o ministério por um tempo por causa de um problema de desalento que tomou a conta dela. E eu quero começar, tá? A Geri, ela explica como o desistir bíblico, porque o tema do livro dela é Desista de negar a tristeza. E ela vai explicar como o desistir bíblico anda de mãos dadas com as nossas escolhas. E ela começa então a obra dela, Desista de negar a tristeza, dando um testemunho.
Ela diz assim: o meu relacionamento com a tristeza era tão desumano e antibíblico como o meu relacionamento com a ira. Quando surgiam sentimentos de tristeza, ela rapidamente os encobria e seguia em frente. E daí então ela testemunha. Esses sentimentos eram tão desumanos porque eu negava a dor que vem porque nós vivemos num mundo decaído. Eu me permitia sentir apenas as áreas alegres da minha vida. E o problema é que, agindo assim, ela vivia numa realidade semi-humana. E isso também a impedia de identificar-se com um quebrantamento comum que é compartilhado por todas as pessoas da Terra. Todas as pessoas da Terra em algum momento sentem tristeza. Quando ela se aprofunda, se aloja, então a gente chama de distemia. Mas a tristeza é algo comum aos seres humanos. Mas qual o problema nisso? O problema é que ela tinha muitos motivos para estar triste. Ela aprendeu, tanto quanto criança, como na sua formação espiritual, uma regra sublinear, uma regra que não era mencionada. Ela pensava consigo mesma: estar triste é ser fraco, e ser fraco é ruim. Então ela testemunha: eu amava os seguintes versículos: a alegria do Senhor, a nossa força é. Outra versão diz: a alegria do Senhor os fortalecerá. Neemias 8:10. Ou aquele versículo mais clássico, conhecido por a grande maioria dos cristãos: posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Para ela, esses versículos significavam o seguinte: bom, se você tem fé suficiente, se você tiver fé o suficiente, então você estará feliz o tempo todo, não importa as circunstâncias. Pena que durante o 5º ano de casada, quando ela se encontrou prostrada numa depressão, lutando para sair da cama e cuidar das suas crianças pequenas, ela ficou surpresa. Por quê? Tentava arrancar-se da tristeza e não conseguia. A depressão, que deveria ser um sinal que ela, para que ela prestasse atenção à sua dor interior, diferente disso, a teologia defeituosa que ela carregava venceu. E aí ela se prostrou em depressão. Mas, caminhando um pouco mais, com muito esforço, ela fica livre daquela depressão, mas retorna à sua rotina implacável. Continua negando a verdade sobre a sua condição emocional. E aí ela chega num momento que ela vai falar sobre Deus e as nossas perdas, para dizer que nós temos a tendência de ver as nossas perdas como invasores, como extraterrestres que interrompem a vida normal. Entretanto, a perda faz parte da vida. Não podemos negar. Pessoas que amamos morrem. Relacionamentos são rompidos. Portas se fecham. Sonhos são destruídos. Nós mudamos. O abuso muitas vezes rouba a inocência de pessoas. Lutamos, lutamos, lutamos. Alcançamos um objetivo e logo precisamos dizer adeus ao processo que nos levou até lá. Nós envelhecemos, perdemos a saúde, os nossos filhos crescem. Ao longo do período da nossa vida, nós vamos deixando coisas para trás e nós não sabemos falar sobre tristeza e nem decepção. E por isso nós nos ocupamos com a busca de formas que possam remediar a nossa dor. Escapamos por meio de compras, do trabalho, assistindo séries e mais séries, outros enveredam pela pornografia, muitos de nós na infindável timeline do Facebook,
E aí temos da parte da Geri, uma constatação aterradora, confrontadora. Ela diz assim: em muitas igrejas, a regra velada é a seguinte: se você está deprimido ou triste, você não é espiritual. Então as pessoas o que fazem? Elas fingem que está tudo bem. E essa mensagem não é tão sutil. A mensagem é a seguinte: é que bons cristãos não devem se sentir magoados, confusos, desanimados. Entretanto, a Bíblia nos assegura a experiência humana e a expressão da tristeza e da dor. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, era homem de dores, que sabia o que era sofrer. É isso que diz Isaías, ele era um homem de dores, sabia o que era sofrer. E aos Hebreus, capítulo 5, verso 7, se diz que ele, em dado momento da sua vida, já no final do seu ministério, ofereceu orações e súplicas em voz alta e lágrimas, mas os evangelhos vão mostrá-lo no jardim do Getsêmani, antes de ir para a cruz, lutando com a vontade do Pai. E essa luta foi tão intensa e de tal forma que a Bíblia descreve-o assim: estando angustiado, Jesus orou mais intensamente, e o seu suor era como que gotas de sangue que caiu no chão. Lucas 22, 44. Jesus, o nosso Messias, não negou a sua tristeza e angústia. Outro caso na Bíblia, o caso de Davi. Davi fica conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Todavia, 2/3 dos seus salmos são lamentos. O que são lamentos? São reclamações. José, que foi favorecido por Deus, não demonstrou vergonha ao chorar em alta voz diante dos irmãos. Jeremias, o profeta, reclamou a Deus da sua situação pelo menos 6 vezes. E ele escreveu Lamentações, um livro inteiro que expressa a Deus a sua profunda angústia pela destruição de Jerusalém. A Escritura nos concede mais do que permissão para expressar a nossa tristeza. Ela considera que lamentar as perdas é parte essencial do nosso crescimento espiritual. A tristeza e a perda são linhas importantes na tapeçaria da nossa vida espiritual. Ontem mesmo falávamos com uma irmãzinha muito simples aqui da nossa comunidade que faz trabalhos manuais, né? Muitas vezes nós olhamos do avesso, está uma bagunça, mas quando a gente vira para o lado certo, como dizia o cantor Estênio Márcios, a gente vê a obra pronta, o que Deus está fazendo na nossa vida. Então a tristeza e a perda formam linhas importantes na tapeçaria da nossa vida espiritual. Nós podemos lamentar por pais que não estiveram presentes para nós, por relacionamentos rompidos, por falta de oportunidade para estudar, por divórcios, por mortes, por deficiências, quem sabe por crianças com problemas e limitações crônicas de saúde, quem sabe podemos lamentar por não termos podido ou tido filhos. O fato é que ignorar a tristeza é como ignorar um braço ou uma perna e amputar uma parte vital e necessária de nós mesmos. Daí a Geri Casieiro chega num ponto importante da sua obra. Ela fala que é possível restaurar a paz. Mas antes ela testemunha: eu costumava temer a tristeza como se fosse uma doença contagiosa. Ela dizia assim: agora que eu me permito vivenciar a tristeza, o medo perdeu poder sobre mim. Não mais rotulo a tristeza como algo a ser evitado, porque é simplesmente uma parte da minha vida. Então, vivenciar a própria tristeza habilitou essa mulher a ser mais compadecida com a tristeza dos outros. A partir daquele momento, ela ficou convencida de que era
Essa era uma das maiores dádivas que ela tinha para oferecer. Na nossa sociedade, nós temos palavras que são conceituadas e colocadas para nós. Por exemplo, você precisa ser uma pessoa mais empática. E o que é empatia? Empatia é simplesmente dizer assim, é se colocar no lugar do outro. Porém, isso é uma impossibilidade. Você não consegue se colocar no lugar do outro. Você consegue imaginar o que o outro está passando. Mas no caso da Geri, ela conseguia essa empatia com mais propriedade por ter vivenciado isso na vida dela. Então eu quero terminar com uma pergunta. Como podemos compartilhar, duas perguntas, como podemos compartilhar a dor dos outros se nós não sentimos a nossa dor? Ou melhor, como podemos oferecer conforto de Jesus Cristo se nós mesmos não desfrutamos o conforto que Ele nos traz? Então, minha palavra ficou um pouco mais extensa, mas o que eu quero é agora orar com todos nós, porque a tristeza é um sentimento. Mas, como eu disse ontem, os sentimentos são enganosos. Nós temos que tomar cuidado e pedir a Deus que Ele nos livre, nos fortaleça e que a gente possa vivenciar isso da melhor maneira. Amém? Pai, obrigado. Graças te dou pela sua bondade, porque o Senhor, ao mesmo tempo que permite as tempestades na nossa vida, o Senhor está conosco nela enquanto ela não passa. Eu oro agora, Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor fez em nós, pelos sentimentos que nós temos, porque todos eles são permitidos pelo Senhor, e esse em especial, de desalento, que, ó Deus, muitas pessoas estão passando agora. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor permita que eles possam passar, ter vivenciado e serem melhorados a partir dessa experiência, podendo ajudar outros a se levantar e confiar plenamente no Senhor. Ser com aqueles que estão desalentados agora, com aqueles que de alguma forma tiveram algum tipo de perda, ou perderam um ente querido, ou teve um rompimento no relacionamento, enfim, perdeu o emprego. Tem misericórdia, ó Deus, sustenta essas pessoas e permite que elas levantem dali para um novo momento especial na vida deles. Por favor, ó Deus, sê com todos nós, dá-nos um tempo de paz e de crescimento a partir da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, fica na paz. Deus abençoe.